Hey you! Welcome to this video. Eu sou o professor Fernando Siqueira, autor do método YUP Inglês Criativo. Vou te dar umas dicas aqui sensacionais da língua inglesa. Hoje nós vamos falar sobre adverbs, nossos advérbios em português. Os advérbios têm algumas macetes muito legais, umas formas diferentes de colocação na frase. Não basta você saber traduzir, saber como utilizar mais ou menos. Você tem que entender que a posição pode ser diferente de acordo com a necessidade, ok? Então vamos conhecer aqui algumas coisas dos advérbios. Eu vou compartilhar com você aqui uma coisa muito especial hoje, que são cartazes que tem na minha própria sala de aula, fisicamente falando aqui, que eu utilizo no dia a dia das aulas. Olha só que legal. Esse cartaz aqui eu comprei nos Estados Unidos e bem de acordo com a minha metodologia, o formato, o jeito que é utilizado é bem interessante realmente. Então olha só, vamos falar aqui dos adverbs, a forma que ele é colocado. Depois eu vou dar algumas dicas também de como utilizar nas frases, ok? Então, o que é um advérbio primeiro? Olha, tem uma explicação bem simples e direta aqui. Olha só, an adverb is a word that describes a verb, an adjective or another adverb. Então, ó, um advérbio é uma palavra que descreve um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Ó, it tells how much, how often, não. It tells how often, when and where. Então ele diz como, com que frequência, quando e onde. Essas são as características principais dos advérbios. Eles respondem essas questões aí. Então, por exemplo, o advérbio que responde how, como, quer dizer o advérbio no português comumente chamado de advérbio de modo, né? How often, com que frequência? Advérbio de frequência. When, quando? Advérbio de tempo. E where, onde? Advérbio de lugar. São os principais, tá? Aqui tem alguns, né? Mas só para a gente conhecer melhor. Uma das características mais marcantes dos advérbios em inglês é o ly, né? Quando tiver ly, vai sempre ser advérbio, tá? Essa terminação é equivalente ao nosso mente em português. Então, por exemplo, eu coloco aqui, ó, easy com y, né? Aqui porque está colocado o ly, easy é fácil. Se eu botar o ly, easily, facilmente. Happy também seria com y, porque aqui tem um y precedido de uma consoante, a gente troca por i quando vai acrescentar. Pesquise aí a regrinha do Y, do YUP, Inglês Criativo. Regra criada por mim aí, bem diferente, bem legal. Então, olha só. Happy, feliz. Botei o LY, happily, felizmente. Loud é em voz alta. Loudly é de forma alta, tal, em voz alta. Quick, rápido. Quickly, rapidamente. Em geral, o LY dá o nosso sentido de mente, de uma maneira X, tá? Bem simples aqui. Alguns advérbios de modo. Então, vamos repetir aqui, ó. Easily, facilmente. Happily, felizmente. Loudly, em voz alta, né? Não é bem o mente em português, mas tem o mesmo sentido. Quickly, rapidamente. Quietly, silenciosamente, né? Reluctantly, relutantemente. Sadly, tristemente. Silently, também pode ser silenciosamente. Slowly, lentamente. Então, o ly sempre dá um tom de advérbio e também, em geral, a nossa tradução no português será de mente. How often, com que frequência, de quanto em quanto tempo, né? O nosso formato mais simples de entender o que é o how often. Pronúncia often, tira o T, né? Often. Em alguns locais tem um T bem pequenininho, mas em geral você tira, come esse T. Often, é igual listen, que come o T também, tá? Castle, castelo. Whistle, assoviar, apitar também. São palavras que a gente come o T. Aí vem always, nosso sempre. Every day, todos os dias ou todo dia. Frequently, frequentemente. Never, nunca. Se eu tirar o N, ever é sempre. Mas se eu botar com not na frase, not mais ever, never ou nunca, ok? Então, se na frase já tiver um not, você põe só ever. Se não tiver o not, você coloca o never direto. Tem o mesmo sentido. Often, frequentemente também, mesma coisa de frequently. Once, uma vez. Seldom, raramente, palavra importante. Sometimes, às vezes, algumas vezes, né? Twice, duas vezes, twice, ok? Agora, when.
aí já é advérbio de tempo, when. Aí vamos ver os exemplos aqui, ó. After, que é depois de, né? Already, é o nosso já. Before, antes de. Early, cedo. Now, agora, já. Since, nosso desde, since. Ó, cuidado com a pronúncia, tá? O brasileiro tem a tendência de pronunciar science. Não tem nada disso. Science é ciência, é outra coisa. Então, since. Letra I fechada, since. Desde, né? Desde que. Soon, que é logo, breve. Today, hoje, né? Atualmente. Yesterday, ontem. Clássico aí dos Beatles, melhor música de todos os tempos, talvez. E agora vamos aqui para o where, advérbio de tempo, né? De lugar, desculpa. Where. Onde? Lugar, né? A palavra sozinha, quando eu misturo com qualquer coisa, ele vira sempre lugar. Então, away, que é longe, distante, ausente, né? Palavra bem usada. Everywhere, todos os lugares, todo lugar. Então aí, where, quando é somado, ele vira lugar. Então, por exemplo, nowhere, lugar nenhum. Somewhere, algum lugar, ok? Here, aqui. Home, casa, lar, né? Inside, do lado de dentro, dentro de alguma coisa, de algum lugar. Near, perto de. Outside, do lado de fora, ou fora de. Southward, quer dizer na direção sul, né? Para o lado sul. There, lá, ali, aí. Também, todos eles são advérbios importantes de lugar. Aqui tem um exemplo de uma frase. The trumpeter swan glided silently across the pond. Esse é tipo o ganso trompeteiro, né, tocador de trompete, deslizou suavemente através da lagoa, do outro lado da lagoa, pela lagoa. Então é uma frase meio interessante, é diferente, né? Não é muito comum aqui para nós esse tipo de frase, mas só fica aí registrado o exemplo. Então olha só que legal que é esse cartaz, é uma das que tem pregado aqui na minha própria sala de aula, que eu gosto bastante. Eu separei algumas coisas assim gramaticais que dão umas dicas legais da forma dos americanos fazerem. Vamos então passar aqui agora para umas dicas mais legais aqui, vamos ver algumas frases. Então os advérbios em inglês, aqui já tem esse macete que eu falei do nosso mente, né? Quando tiver o LY na palavra, equivalente ao nosso mente em português. Temos que botar na cabeça o seguinte, sempre que tiver o verbo to be em inglês, quando você for fazer qualquer coisa, é de um jeito. Quando não tiver o verbo to be, tiver outro verbo, é de outro jeito. Então, isso acontece também com o uso dos advérbios. Olha só, verbos normais, o advérbio vem antes do verbo. E quando é o verbo to be, ele vem depois do to be. Então, olha só como é que muda tudo. Tudo que você vai fazer em inglês, quando a gente usa o to be, é diferente. Vamos lá ver alguns exemplos então. Aqui um grande clássico, aí, uma música aí de 1973 ou 4, da Dolly Parton, né? Que é uma rainha aí do country. E que depois a gente conhece mais aí com a Whitney Houston, do filme Guarda-Costas. Então, I Will Always Love You. I will always love you. Aquele clássico lá, na verdade é uma música bem antiga, que foi repaginada aí para o filme, né? E a Whitney Houston fez aquela versão linda lá. Então, I will always love you. Eu sempre amarei você. Olha bem que o always vem antes do verbo love. Certo? Vamos ver um caso agora ao contrário. Ó. Se tiver um to be, you are always on my mind. Também um grande clássico aí. Ficou mais conhecido aí com o Elvis Presley, mas depois tivemos várias versões também diferentes. You are always on my mind. Aquela Maybe I didn't treat you quite as good as I could have done. Um grande clássico. You are always on my mind. You are always on my mind. Então você está sempre em minha mente, em meu pensamento, em minha memória, minha cabeça, tá? Grande clássico também. Então olha só que depois do are é que vem o always. Aqui ele vem antes do verbo. Então quando é o to be é depois. Quando é outro verbo é antes. Olha só que legal. Ó, mesma coisa aqui o often, que é frequentemente. I often go to the farm. Eu frequentemente vou à fazenda. Eu poderia traduzir ao contrário. Eu vou à fazenda frequentemente. Mas a posição em inglês é essa, tá? O often vem antes do go, antes do verbo. Se for to be, she is often busy in the afternoon.
ela está frequentemente ocupada à tarde. Então já muda a posição aí totalmente. He never tells a lie. Ele nunca fala mentira, né? Uma mentira, nunca conta uma mentira. Olha só como é que é interessante uma coisa aqui para a gente observar. Além desse lance aí do advérbio vir antes, né? Antes do verbo, observe que, por ter um advérbio no meio, eu não deixo de conjugar o verbo corretamente. He tells. No presente afirmativo, tem que colocar o S. Então, observe que a estrutura da língua inglesa, o jeito que você forma a frase é sempre sagrado. Você não modifica nada, tá? Você considera como se não tivesse ele aqui, por exemplo, para conjugar o verbo. Então, tem que ter o S normalmente, tá? He never tells a lie. Ele nunca conta uma mentira, nunca diz uma mentira. Bom, deve ser mentira, porque provavelmente todo mundo acaba dizendo alguma mentira mais cedo ou mais tarde, né? A outro exemplo agora com o to be. It is very hot today. It's very hot today. Está muito quente hoje. Então, very aí o advérbio. It is. Depois do is vem o verbo. Então, não é antes, é depois do verbo to be. She seldom comes to the class. Ela raramente vem para a aula, vem à aula. Ó, então, seldom, raramente. Comes, né? Da mesma coisa. O verbo conjugado tem que ter o S, porque she comes. Mesmo com o advérbio no meio. Olha só que dica legal, ok? Ela raramente vem para a aula, ou a aula. She is never late for school. Aqui, quando já tem o to be, she is never late for school. Ela nunca está atrasada para a escola. Então, aqui, antítese aqui das duas meninas, né? Uma que nunca vem na aula e a outra que nunca se atrasa, tá certo? Muito melhor o aluno que nunca se atrasa. Vai ter muito mais resultado no inglês e em tudo que for fazer. Olha só, essas dicas aí são coisas que tem aqui na minha sala de aula que eu acho que é muito válido para você conhecer. Acesse aí o site inglescreativo.com.br para conhecer o conteúdo geral do site, os nossos cursos, tá? Você tem cursos para todos os gostos aqui, impresso, virtual, mais básico, para viajar, um curso completo que é o ideal, né? Certo? Você tem curso, tem aula online diretamente comigo, tá? Agora estou disposto a dar aula para você, especialmente, turmas pequenas, muito legal, um grande número aí de alunos de outros países também. Aqui no site você agora tem uma novidade, um WhatsApp direto aqui, tá? Você fala comigo aqui, minha equipe, para saber sobre tudo aqui da língua inglesa, das vendas, de tudo que você precisar aqui do site. Aqui dentro do site você tem um link aqui de blog, dicas de inglês, que você vai ter várias coisas gratuitas, muito legais também. Você vai ter materiais para você fazer o download gratuito, ó. Se você tem, olha só, eu deixei um livro grátis, tá? Um e-book muito legal. Você vai ter a pronúncia escrita IUP sempre para entender como funciona. Deixei gratuito aqui para você um script do filme Cidade dos Anjos, com todas as falas do filme. Um pôster aqui também, que é uma das coisas que tem aqui na minha sala de aula, com as 128 palavras mais importantes da língua inglesa. E ainda uma tabela que eu criei de como conjugar qualquer verbo em inglês. Essa tabela aqui é maravilhosa. Então, você pode simplesmente clicar aqui em baixar agora e ter aí em suas mãos esses materiais. Aqui tem as dicas, mostra como é o método IUP e tudo mais. Então, não perca tempo e clique, conheça o site, o conteúdo e não termine esse ano sem começar a fazer um curso de inglês IUP e chegar no final do ano já bem legal. Não perca tempo, tá? Aqui também, ó, o canal do YouTube. Se você não é inscrito, não perca seu tempo também. Inscreva-se, tem mais de 200 vídeos aí maravilhosos, conteúdo, inglês com música e tudo que você precisa saber da língua inglesa, tá? Esse é o IUP Inglês Criativo. Estou à sua disposição. Se você gostou do vídeo, dá aí o seu like, tá? Se você não gostou, dá o seu unlike aí, o dislike, né? Como a gente fala do português aí. E inscreva-se no canal. Em breve vou ter aí uma possibilidade também de você ser membro do canal, ok? Então é isso aí. Esse é o IUP Inglês Criativo. Um grande abraço do professor Fernando Siqueira. Valeu!